Fala, pessoal! Tudo bem por aí? Hoje a minha voz vai estar um pouco mais estranha. Mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Experiências Contam. Não sei por aqui vocês que conhecem São Paulo tá mega frio. E a mudança de tempo, né, acaba com a vida da gente, né? Vamos combinar. Mas, nem por isso, a gente não vai deixar vocês sem aprender alguma coisa nova. E hoje a gente vai descobrir juntos como é tirar, né, ali da mala tudo que se aprende em Cannes. Segurei. Ele tem mais de 20 anos de experiência dentro da carreira de marketing. Ele é o pai da Olivia, de 3 anos, e é marido da Fabiana. Hoje está com a gente o Davi Cury. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Minha rouca, né? Meio maluca. Eu gostei da assim. Apresentação, porque geralmente a gente não inclui a família na apresentação. Eu gostei dessa. A Fabi e a Olivia vão ficar felizes. Exatamente. No final do dia, somos uma parte de um ecossistema e a nossa família é uma das coisas mais fundamentais que se tem, né? Para ter a experiência, você precisa ter todo um arcabouço e a família é fundamental, o suporte, né? a inspiração que vem dela, né? Antes de você contar as novidades para nós, né, de como foi Cannes, aliás, a gente vai dizer para vocês aí, galera, o que é. Porque a gente sabe que não tem todo mundo que conhece isso, né? Tá bom. Pode crer. Mas antes disso, como que você chegou até aqui? Por que marketing? Da onde surgiu isso? E como é que foi a sua jornada? Bora. Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, muito legal estar aqui. Eu tenho um podcast pela minha empresa, então eu gosto muito de entrevistar, mas ser entrevistado não é fácil. Não. Né? Mas super legal, tô adorando estar aqui com vocês. Como que eu cheguei até aqui? Desde muito moleque, eu gostava de desenhar. Tô voltando lá atrás, tá? Sim. Eu gostava muito de desenhar. Lembro que eu desenhava, pegava o bonequinho do He-Man, daí ficava fazendo o contorno do boneco do He-Man, aprendi a desenhar muito pequeno, assim, e tinha persistência para desenhar. Então eu tinha uma veia artística. Que legal. E daí na nossa... Nem sei se tem mais isso hoje em dia, mas na nossa época tinha aquele lance de teste vocacional. Sim. Né? Quando você começa a chegar na adolescência, vou investigar o que essa pessoa pode ser quando crescer e tal. E daí, profissionalmente, obviamente. Todos os meus testes vocacionais me levavam para uma área mais artística. Mais de arte, mais de arquitetura, mais de desenho. Mais criativo. Mais pro lado de criação de coisas. Até por essa veia que eu gostava de desenhar. Então, no último ano de colegial, eu estudei no Objetivo da Paulista, no último ano tinha um laboratório de arquitetura. Eu falei, super legal, vou fazer. Bora, é isso que eu quero. Daí eu lembro das primeiras aulas, que era pegar um giz ali, meio de carvão, e daí ficar desenhando, perspectiva, luz, eu adorava tudo isso. Ver como que a luz influencia num objeto e tal. Eu adorava. Falei, a arquitetura é o que eu quero pra minha vida. É isso que eu vou fazer, pronto, É isso que eu vou fazer. Daí, só que no segundo módulo, começaram a colocar cálculos. E eu, como assim, tem cálculo? Tem matemática na arquitetura? O pessoal, não, mas a arquitetura é basicamente matemática. Eu falei, vocês estão loucos? Eu tô fora daqui. Qual que é a próxima carreira que pode rolar? Daí o pessoal, sei lá, publicidade. E eu nem sabia o que era publicidade. Eu falei, vamos nisso mesmo. Então, eu entrei na carreira de propaganda e publicidade meio por acaso, assim, porque, na verdade, foi fugindo da matemática. Mal eu sabia que eu ia ter que fazer muita matemática pro resto da minha vida. Mas foi assim que eu comecei a minha carreira, pelo menos minha carreira acadêmica na propaganda. Meu primeiro emprego foi na equipe de eventos do governador Mário Covas, no Palácio do Governo. Que sensacional, que legal. Foi uma puta experiência para um moleque playboy de 18 anos que não tinha muita experiência de vida fora das atividades ali, né? Colégio, capoeira, música, coisas que sempre me interessaram. Tá na equipe de eventos do Mário Covas foi muito de abrir os olhos, assim. Por quê? Era de eventos... Era do governo, mas era do Mário Covas. Então, assim, o Mário Covas ia receber um cônsul, não sei de onde, tinha um puta jantar para fazer. Tinha que fazer um baita evento, um ministro, sei lá. Porque é a venda dele, no final do dia, era uma venda dele. Covas. Mas, ao mesmo tempo, você está inaugurando unidade de saúde na favela. Então, tinha extremos muito legais que, para mim, abriram muito a minha cabeça logo no início, assim, coisas que eu não tinha acesso.
Você não tem acesso a estar dentro da sala, da casa do governador, dentro do Palácio do Governo. Você não tem acesso a isso. E, ao mesmo tempo, um moleque que vem ali de classe média, dificilmente vai passar noites dentro de uma favela para fazer um evento, né? Então, isso foi muito legal. Esse foi o começo da minha carreira, que para mim foi muito legal. Passei por ONG, né? Depois disso, trabalhei na própria ONG, na Fundação Mário Covas. Daí eu fui trabalhar em corporações, trabalhei em equipe de marketing, fui parar na TV Cultura, na parte de marketing. Em 2009, se eu não me engano, foi onde eu comecei a trabalhar em agência, trabalhando com o McDonald's, trabalhando com a parte de eventos. Depois, enfim, vou acelerar um pouco, mas trabalhei em agência aqui em São Paulo. Em 2017 fiz um movimento de ir para Nova York, de trabalhar em agência lá em Nova York, depois também um tempo em Chicago. Em algum momento me chamaram para um projeto que é onde eu estou hoje, que é a Bipool, que era para ser sócio nessa plataforma, que é uma plataforma que basicamente enxerga alguns gaps no mercado e tenta trazer soluções. A gente conecta multinacionais a um mercado super fragmentado de comunicação, com um só workflow, com um só contrato. Então, você facilita, você tira muito dos atritos que tem na contratação, principalmente dessas grandes corporações. Empresas médias, pequenas, elas têm muita facilidade de contratar parceiros de comunicação, porque não tem processo de compras, não tem muito compliance, aí vai lá e contrata. Agora, você pega uma Unilever da vida, você pega uma PepsiCo da vida, é muito complicado. Tem compras... tem auditoria. A gente tem gente na sala aqui que já foi de compra, sabe como é que é. Né? Esse pessoal é difícil, assim. Então, tem todo... E de marketing. E de marketing, exato. Mas aqui por trás você ainda não sabe, né? Tem algumas áreas que tem, tipo... os homologadores de fornecedores de marketing. E para uma agência, você ser homologado em umas corporações dessas pode demorar o quê? De 2 semanas a 6 meses. Exatamente. Às vezes o cara tá lá trabalhando, não tem nem contrato assinado, não sabe se vai poder emitir nota fiscal. Então a nossa plataforma, ela tira esses atritos. Pela nossa plataforma, o grande cliente, ele está com uma relação legal com o só CNPJ, que é o nosso. Sim. Mas aí ele tem acesso a centenas, milhares de empresas que ele pode se relacionar sem precisar ficar homologando todos. É muito mais simples, muito mais rápido. Então, assim, esse foi o rolê. A gente, em 2019, começou a Bipool e era uma aposta, né? A gente falou assim, a gente sabe que o marketing precisa disso, a gente sabe que tem... compras e marketing nem sempre estão olhando para o mesmo lado. Sim. Mas eles têm a mesma necessidade, então como que a gente pode ajudar nesse processo? Introduzir isso para o mercado tem sido muito legal. Já são 6 anos aí nessa batalha, Brasil e América Latina, porque o mercado se mostrou carente, de fato, desse tipo de solução. Então, é um pouco disso que eu tenho feito profissionalmente. Eu acho que todas as experiências... em agência, em governo, em empresa, em ONG, me ajudaram a me preparar para o empreendedorismo, que é... desafiador aqui no Brasil, vamos combinar. É desafiador, e é uma tela em branco. Se você vem de uma formação única, assim, acho que você fica meio olhando para um só lugar. Quando você tem uma tela em branco, você tem que construir e conectar soluções, e acho que um repertório amplo, né? Você fala assim, pô, a carreira é meio confusa, né? Não é que você começou como redator júnior, cresceu como virou diretor de criação e hoje você... Não é isso. Eu passei para cá, mas eu acho que isso foi muito legal para minha carreira para chegar no ponto onde eu tô hoje, de empreender e trazer soluções e buscar enxergar esses gaps que o mercado precisa. Você foi aprender o olhar holístico da coisa, né? Você consegue olhar a necessidade maior. Deixa eu fazer uma pergunta interessante. Você falou que você passou por Chicago, Nova York e aqui em São Paulo bastante, né? Aqui no Brasil também. Qual que é a grande diferença de se fazer uma campanha aqui e nos Estados Unidos? De fazer a campanha em si, acho que não tem tanta diferença. Acho que tem a diferença de como que é a cultura dentro das empresas. No Brasil, acho que é muito... No mundo inteiro, mas no Brasil especialmente, muito valorizado o profissional que questiona muito, que ele sai da caixinha dele, que ele vai adiante, ele resolve o problema independente se é da área dele ou não.
E uma coisa que eu notei lá fora é que tem muito mais o respeito às atribuições. Então, mais de uma vez, eu ouvi, cara, mas não é da sua área isso, por que você está me questionando isso? E eu era diretor de contas lá. Então, um diretor de contas, eu sempre me senti, puta, eu sou responsável por fazer a conta girar. Mas tinha muitas barreiras, assim, do tipo, cara, mas você está questionando estratégia. Lógico, eu sou o diretor da conta. Então, pra mim, é meu Sim, papel. faz sentido, né? E daí tinha um pouco desse protecionismo, assim, sabe? Um pouco de, anda na sua avenida, que eu ando na minha avenida. Posso dizer que são todas as agências assim? Não posso dizer, foi a minha experiência, né? Mas isso foi basicamente onde que eu senti a diferença. O diretor de contas, o atendimento, ele me soa ter papéis diferentes pela experiência que eu tive. Agora, para colocar a campanha na rua, para fazer as coisas, isso não vejo tanta diferença. Não é nem tecnológica, nem impactos. Basicamente, hoje a gente já pode falar que é igual, a gente consegue consumir igual. Putz, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu estive lá entre 2017 e 2019. Para mim, o maior choque era que o meu aluguel eu tinha que colocar um cheque no correio. Isso é bizarro, né? É bizarro, você fala, eu tô no primeiro mundo, eu tô, né, tô aqui na Nova York, acho que o mundo acontece Não aqui tem primeiro Pix, que tudo. galera. Não tem Pix. Não tem E daí, Pix. lógico, hoje já não, mas eu ter que todo mês assinar um cheque, colocar no correio para mandar pra empresa, eu achava muito curioso. Agora, eu vivi algumas coisas interessantes lá também, interessantes de ruim, assim, sabe? Atendi um cliente, não vou citar a marca, para proteger, né? Para não me expor também. Mas que tinha um negócio de a gente ir com a equipe para apresentar uma campanha, uma ideia de campanha, e eles pedindo para só os homens entrar na sala. E a diretora de criação da agência era uma mulher. Uau, e aí? Isso no primeiro mundo, entendi. E eu falava, Todo sentido. eu tô na cidade que eu acho que é a mais progressista do mundo. Sim. E tô vivendo isso isso foi 2018. Porra, nem faz tanto tempo, Não né? faz. Então, tem alguns choques, assim, culturais, mas obviamente aqui em São Paulo tem e tal. Mas enfim, foram alguns pontos curiosos da minha experiência. Que interessante. E aí, você senta aqui, trabalha, cria sua empresa, expande. Você falou que você trabalha com o Brasil e América Latina, ou seja, você tem stakeholders bem diferentes. Como que é essa divisão de gerenciar stakeholders aqui e fora? Porque somos um país extremamente complexo, né? Hoje a sua dor, quando você conecta com as organizações, a gente tem ali por trás todo o tax do negócio, todo, né, a parte de impostos, que é extremamente complexa aqui. Na América Latina é um pouco mais flexível. Como é que é essa tangibilização? Como é que você consegue fazer esses jogos com as empresas hoje? Porque você deve pegar campanhas tipo Unilever quer fazer lá e cá. E aí? Não tem uma resposta fácil. Primeiro, assim, como a gente trabalha com muitos países, tem campanhas que são para vários países e a mesma agência vai fazer. E tem campanhas que vão ser desdobradas em países com agências diferentes. O que é muito complexo é a questão, você falou dos impostos, são simples, médio simples, porque às vezes tem o VAT do país, Sim. só que tem o custo de operação da empresa. Então, às vezes, para nossa empresa operar naquele país, a gente paga impostos. Então, não tem imposto só do que a agência está pagando, tem imposto nosso como intermediador. No Brasil, a gente não tem esse imposto, a gente consegue fazer todas as atividades sem bitributação. Sim. Né, pelo nosso KNAI, etc. Mas eu acho que a principal complexidade está nas diferenças culturais. Enquanto no Brasil a gente introduziu um modelo que a gente consegue começar jobs via chemistry meeting, ou seja, a gente vai lá e padroniza. O que é uma das coisas que a gente viu desde o início? Assim, a gente queria tirar a competição por preço do rolê. A gente quer que o marqueteiro escolha uma agência pela afinidade, pela capacidade, Pela ideia criativa. por tudo isso. E às vezes nem ideia criativa, tá? Vou explicar um pouco disso. Tem muita coisa que é muito trabalho automatizado. E isso, obviamente, com a tecnologia, Sim. isso vai diminuindo, né? Mas tem muita coisa que
é repetido. Então, assim, a gente fala assim, pô, a gente pode precificar uma porrada de serviços. E ao precificar uma porrada de serviços, quando um cliente vai escolher uma agência, num processo onde a gente apresenta de 3 a 5 agências para ele, se a gente padronizou a precificação, ele passa a não olhar qual que é mais barato, ele passa a olhar qual que é mais competente para ele, né? Então, podem argumentar, puta, mas você está, então, comoditizando o serviço criativo. Tem gente que já me falou isso, a gente prefere olhar pelo lado de, não, cara, a gente está padronizando um preço justo, que ainda é rentável para você, ainda é um saving para a grande corporação, porque lembra, a corporação vai comparar as agências que estão na Bipool versus as grandes agências. Por isso que a gente foca em trabalhar com agências independentes. As agências independentes, elas não têm o overhead de pagar prédio na Faria Lima, não tem que mandar dinheiro lá para Paris, ou seja, consegue trabalhar com mais competitivo, né? Não tem uma estrutura de precificação que vem lá de fora. O dono da agência escolhe. Às vezes ele quer abrir mão um pouco de dinheiro para conseguir entrar numa marca, tudo isso. Então, a questão principal é, se a gente consegue tirar da equação o preço mais baixo, a gente está orientando o cliente a olhar para quem tem a melhor solução, seja criativa, seja capacidade, quem já se provou e tal. Então a gente consegue fazer muito projeto com o que a gente chama de chemistry meeting. O cliente conhece as agências, bate um papo com a agência para ver afinidade, ver um pouco de credenciais, né? Puta, Sim. mostra um pouco do que você já fez no passado e começa a trabalhar aí. Então, o que a gente sempre falou, putz, projetos mais táticos ou projetos menores, você deveria começar um projeto só confiando na nossa curadoria, confiando no papo que você está tendo com o cliente e, obviamente, a gente faz as conexões com inteligência artificial. Então, nossa inteligência artificial vai entender a demanda do cliente e as características das agências e vai recomendar as melhores, né? Nossa, e vocês que criaram esse sistema? Não, inteligência artificial é muito simples aplicar inteligência artificial nisso, né? Obviamente, quando a gente começou a Bipool, a AI não estava tão amplo quanto é hoje. Então, a gente tinha um algoritmo que fazia esses reconhecimentos. Daí você fala, você tem LLMs, né, muito capazes de fazer essas leituras, vamos substituir. Então, substituímos. Mas o conceito de fazer isso nós que criamos, né? Então, ao apresentar, são agências que são muito certeiras, assim, muito cirúrgicas. São agências que já trabalharam com esse tipo de serviço, com vários clientes da mesma categoria e tem comprovações disso. Você como profissional de marketing, deveria conseguir bater um papo e falar, puta, essa agência deu match. Então, aqui no Brasil, e eu estou dando toda essa volta para chegar na resposta. Aqui no Brasil, muito projeto acontece assim, por chemistry meeting, sem ter concorrência, né? Então, eu quero fazer uma landing page, puta, você precisa fazer uma concorrência para uma landing page? Não precisa. Quer fazer uma campanha de e-mail marketing? Você precisa fazer uma concorrência para uma campanha de e-mail marketing? Vê quem são as agências que são comprovadamente boas nessa área e faz, né? Beleza, eu tenho uma campanha aqui, que é a minha campanha do ano, Sim, milhões de reais. Vai desdobrar em várias outras. Faz sentido você ter uma concorrência. Qual que é a diferença cultural que eu queria chegar? No México, por exemplo, não importa o tamanho do projeto, a natureza do projeto, vai ter concorrência. Não é uma coisa que a gente consegue mudar. A gente implementou o nosso sistema lá e os clientes não querem. Não, tudo bem, eu entendi. A proposta da Bipool super legal, mas aqui no México tem concorrência. Para tudo. Para tudo. Vai fazer uma landing page, vou fazer concorrência. Vai fazer um key visual, vou fazer concorrência. Vai fazer uma apresentação de PowerPoint, vou fazer concorrência. Eu acho que... Vai lá. Temos uma dúvida do outro lado da sala. Da plateia. Da plateia. Vocês têm a parte tecnológica, quase que um iFood para as agências. São intermediários, então vocês entregam a parte tecnológica. Mas até onde a Bipool realmente interfere nos dois lados do cliente, a não ser que só com tecnologia? Você está perguntando se a Bipool aprova a ideia criativa... Não sei, até aonde vocês entregam além da só a plataforma? Tá. Vocês têm alguma interação? Vocês têm algum serviço? O que vocês fazem além da plataforma? O áudio pega a pergunta dele ou você quer reproduzir a pergunta dele? O qual que é o core business, né? E como é que e qual que é o trade-off ali, até onde a Bipool entrega para o cliente e até onde não? É só a plataforma ou é alguma coisa mais ampla? Tá. Até onde a gente vai, né? A gente foi aprendendo com o tempo também, porque a gente
tem o ônus e o bônus de ser o primeiro a fazer o que você faz, né? Não tem... Depois surgiram algumas outras empresas fazendo o que a Bipool faz um pouco mais offline, mas a Bipool foi a primeira no Brasil e na América Latina no que a gente faz. Pra gente, no início, era muito... Nós somos uma ferramenta, você vai usar a nossa ferramenta e a gente dá todos os subsídios para você conduzir todo o projeto. E o que a gente foi aprendendo é que é uma plataforma high touch. Você precisa de ser humano muito próximo do cliente. Então, a gente tem o time de Customer Success. Customer Success é como se fosse um atendimento mesmo de agência que fica no dia a dia com o cliente auxiliando. Ah, tá bom. Não só para usabilidade, mas para ele poder consumir o melhor que vocês têm. Exato. E daí a gente tem maneiras de ir medindo a satisfação do cliente. Então, se tá rolando um projeto e o cliente está mostrando satisfação, tá legal, deixa o barco rolar e não tem o que a gente interferir. Começou a mostrar insatisfação, a gente começa a entrar para tentar entender. E se o cliente está muito insatisfeito, daí a gente tem mecanismos para cancelar. O que eu quero dizer com isso? A gente monitora e auxilia e propõe soluções quando está saindo da do rota. Controle. Mas no dia a dia, quando tem uma relação muito saudável, que é as duas partes, clientes e agências, a gente fala agência, mas não é só agência, tem produtoras, tem consultorias, estúdios de design e tal. Enquanto as duas partes estão satisfeitas naquilo que está acontecendo, a gente não tem o que fazer. A gente ofereceu todas as ferramentas. Putz, começou um projeto, faturou, aumentou o escopo, a agência pode mandar um orçamento adicional via plataforma. Putz, a PO vem para nós, a gente monitora se o cliente pagou, a gente repassa o pagamento. Então tá tudo monitorado. É muito mais na resolução de conflitos, quando há conflitos. Sim. Mas a gente tem muito orgulho de dizer que em 6 anos de Bipool, a gente só precisou suspender pagamento 2 vezes. Uau. Em 2 projetos. Né? Então, lógico, quando a gente começou lá em 2019, será que essa teoria vai funcionar? Não esquece, a gente propôs um modelo, que depois a gente evoluiu, mas o modelo principal é isso que eu falei. Itens pré-precificados, modelo sem concorrência, você vai começar a trabalhar com uma agência que você provavelmente nunca trabalhou. Nunca. Você não orçou com ele, porque a precificação já estava lá, e você não fez uma concorrência, você começou a trabalhar na base da confiança. E, outra coisa, se você fez o projeto, quem dimensionou o projeto foi o próprio cliente. Sim. Ele que foi lá escolher os itens pré-precificados para montar o carrinho de compras dele. E o que o cliente está muito acostumado, ele vai lá, ele fala do problema, quem vai escopar e dimensionar é a agência. Né? Exato. Então a gente propôs muitas inovações que a gente não sabia se o mercado estava pronto para incorporar. E se mostrou que sim. Hoje já obviamente consegue. expandiu. A gente tem módulo só de pagamento, tem módulo só de concorrência, então tem. Mas o primeiro produto que a gente colocou no ar, ele desafiava um pouco a lógica do mercado. Isso é importante, né? Porque isso também é uma evolução. Até para as organizações. Isso reduz custo, isso reduz tempo, né? Porque você vai para uma concorrência, quanto tempo leva? Ah, não. 6 meses quase, né? Dinheiro. Dependendo do processo, 6 meses. Tempo e dinheiro. E como é que foi abrir a empresa e agora tá lá em Cannes? Como é vivenciar isso? Você sempre teve do lado como Bipool ou você já tinha ido lá com outros crachás? Nunca foi a primeira vez. Legal. E... A gente está sendo soprado aqui. Vamos dar um passo para trás. Para quem não sabe o que é Cannes, a primeira coisa da mala que a gente vai tirar é o que é Cannes. Legal, acho que é importante contar mesmo. Exato. É porque quando eu contei para minha mãe, ela falou, que legal. Que legal. Você já sabe falar francês? E ela nem sabia do que se tratava. Mãe, se você tá vendo isso, espero que sim, porque minha mãe geralmente assiste minhas coisas. Um beijo, depois... aqui, ó. Essa câmera é laranjinha. Beijo, mas só para ilustrar. Festival Cannes Lions é o Oscar da publicidade, né? O festival que existe desde os anos 70. 78, acho. Ele... Acho que essa foi a 78 edição, né? Essa agora foi a 78 edição, acho que é isso. A gente faz um fact-check aí, quem tá na plateia faz um fact-check. Posta aí. 78ª, é isso? 78ª. É edição pra cacete. Começou
no primeiro festival Cannes lá, primeiro festival, vamos corrigir, primeiro festival de Lions não era nem Cannes. Não era Cannes em Cannes. Era, acho que era em Veneza, sei lá onde que era. Mas é o Oscar da propaganda, né? Onde o mundo inteiro olha. É grande, é muito tempo, cara. É muito tempo. 72. Para mim foi a primeira edição, né? Por trabalhar no mercado, a gente sempre ouviu falar, sempre acompanhou, a gente sempre olha para lá como qualquer referência mundial, né? E o Brasil sempre foi destaque. Tanto que esse ano completa 50 anos do primeiro Leão de Ouro do Brasil, com o Washington Oliveto. E o Brasil foi homenageado como o País Criativo do Ano. É o primeiro país na história a receber esse prêmio, a receber essa homenagem, né? Então foi muito legal estar lá. E o tema que me levou para lá foi uma palestra que a gente foi falar sobre o cenário das agências independentes no Brasil. Então, obviamente, é muito legal, porque é o mundo inteiro olhando não só para as campanhas e ideias, expandiu muito, né? Antes era um prêmio, hoje são pelo menos 30 prêmios. Eles categorizaram. Muitas categorias diferentes. E isso até fala um pouco qual foi a nossa visão do mercado. Antigamente, uma agência fazia uma peça de TV, um print, uma peça impressa, um outdoor e uma peça de rádio. Cara, você tinha... É bem reduzido, pequenininho, né? Hoje, você vai pensar assim, se são 30 categorias, o que tem de canal para você pensar, maneira de fazer relacionamento? Né? Lá atrás, acho que nem se falava de live marketing. Hoje, dentro do live marketing, é uma infinidade. O que é? É ativação, é shopper, é ponto de venda, é on-trade, off-trade, tem tanto vocabulário. E o pessoal está sendo criativo, cada vez mais está sendo criativo, né? Porque o Como mundo vender fica mais diferente. complexo. Exato. Não é só a criatividade em si, o mundo é complexo e exige isso. Então, por isso que a gente apostou na Bipool dessa forma. O mundo não vai ficar menos complexo, nem menos fragmentado. Então, já que isso vai se fragmentando, eu tenho um especialista aqui em mídia programática, eu tenho um especialista aqui em comportamento Gen Z, eu tenho Como que você consegue se relacionar com tudo isso? A gente tem muita convicção de que a inovação ela transita fora das grandes empresas. As grandes empresas não têm que internalizar tudo. Elas têm que alcançar e puxar alcançar e puxar outro, alcançar e puxar outro. Mas se ela tentar internalizar tudo isso, as grandes empresas que já são grandes vão ficar muito grandes, muito duras e muito pesadas. O CMO, mais e mais, é cobrado pela rentabilidade. Então, como que ele faz para equalizar os custos dele? E numa velocidade enorme. É uma velocidade enorme. Então, ele tem que plugar uma empresa aqui, plugar uma empresa ali, fazer um hub aqui, fazer um squad ali. Então, o ambiente é complexo. A crescente nas quantidades de categorias do festival prova isso. E isso que a gente foi contar, o ambiente das agências independentes brasileiras. E a gente foi convidado para fazer não só Bipool, né? Bipool e 3 agências independentes que ilustram um pouco desse cenário. Não são só essas 3 agências que existem muitas outras. Sim. Mas a gente passou por um processo ali meio de curadoria de quem que o próprio festival gostaria que a gente levasse. A gente levou 20 nomes para eles e a própria organização do festival ajudou a escolher. A iniciativa toda foi do Guilherme Jarrara, que é o fundador da agência Dark Kitchen Creatives, e ele que me convidou, porque ter a Bipool lá é uma prova de que o mercado... Ou seja, se você leva 3 agências para falar delas mesmas, é legal, mas ele dá um nível de profundidade. Sim. Se você leva uma empresa que vive porque enxergou esse mercado, tem uma outra camada de comprovação de quão pujante é esse mercado, quão forte que ele é. E o quanto você está empoderando os independentes também. Exato. Então a gente foi lá para falar isso. Obviamente é tudo muito legal você viver aquele ambiente onde respira negócio sem parecer que está respirando negócio. Você está ali tomando um rosé, você está ali numa ativação, é festa aqui, é bate-papo ali, é canapé aqui, coisa de graça. É muito legal. Acho que a turma que é mais experiente até já fica meio de saco cheio de tudo isso, sabe? Mas você tá lá para ver a referência global, ou as referências globais em termos de criatividade da nossa indústria. Você tá lá para ver palestras de gente muito inspiradora, né? Sim. Que, obviamente, nesse ano
Acho que não teve nenhuma que não falou de inteligência artificial. Difícil fugir do tema, né? Mas tem muita gente, assim, muitos pensadores que trazem muitas propostas, muitas visões e tal. Então, foi muito legal ter estado lá com a Bipool, com tanta gente inspiradora, levando esse tema no centro da criatividade no mundo, sabe? Quando você fala que o core foi inteligência artificial, a inteligência artificial, na sua opinião, é um risco para essa indústria? Vai matar muito emprego, não tem dúvida. Né? Quem está glamorizando e tentando... A gente ouviu muito lá isso e já se falou muito nisso no SXSW, que é mais no começo do ano. Que a inteligência artificial não está aí para matar a criatividade, está para amplificar a criatividade. Tudo isso é verdade. Vai amplificar. E foi falado isso em Cannes pelo Sir John Haggerty, que é o fundador da SatSat, um dos fundadores da SatSat e da BBH. O tema da palestra dele estava muito alinhado com a nossa palestra. O tema dele era: por que gigantes não conseguem dançar? Por que gigantes não sabem dançar? Daí ele fala primeiro assim: não é o grande que bate no pequeno, nem o pequeno que bate no grande. É o corajoso que bate na ineficiência. Faz sentido. E, voltando para o tema de inteligência artificial, ele fala: a inteligência artificial democratizou as oportunidades. O único lugar que vai sobrar para competir é a criatividade. Agora todo mundo pode, né? Exato. E para todos os campos. Isso que a gente está fazendo aqui, 10 anos atrás, só o Bonner podia fazer. Exato. Né? Só a Globo, na verdade. Só Globo se a gente parar para pensar um pouquinho, é só Globo. Só a Globo podia fazer. Hoje não. Hoje o moleque no quarto dele pode fazer. O MrBeast, que é o maior youtuber do mundo, começou como? Né? O próprio Cazé. O próprio Cazé. Que levou, Casemiro, basicamente, né? Copa. Exato, né? Um monstro. Então, assim, e inteligência artificial está levando essas oportunidades ao limite. Que a gente deu 2 exemplos aqui que não são de inteligência artificial, Sim. são de outras tecnologias. A inteligência artificial vai democratizar muito e para a gente vai diminuir muito a diferença das grandes agências para agências boutiques. Porque quais são os principais diferenciais, né? O que eu sempre ouvi assim, das agências. As pequenas falavam: puta, eu não tenho maquinário, eu não tenho ilha de edição, eu não tenho reportes de tendência. As grandes têm. Bom, essas coisas estão diminuindo, né? Esses gaps estão diminuindo. Então, o que ele falou ali, Sir John Haggerty, que é um cara que criou alguns dos grandes grupos, né? O cara fala: o único lugar que vai sobrar para competir é a criatividade, é muito legal, né? Porque tudo que essas outras camadas que protegiam as grandes agências, elas vão caindo. Não tem mais. Você não precisa mais de uma ilha de edição. Você vai no VEL 3 e você edita, você faz um filme só com um prompt. Você quer fazer uma pesquisa, como é que tá, você consegue fazer agora. Consegue agora. Até porque uma pesquisa que você faria no passado, que levaria, sei lá, 3 semanas, hoje você faz em 5 minutos. E você ainda é mais assertivo. O Mustafa, CEO da Microsoft AI, ele trouxe um dado lá que me chamou a atenção. A capacidade de processamento da inteligência artificial hoje se você pegar todos os seres humanos do planeta Terra, com uma calculadora fazendo um cálculo por segundo, são 8 bilhões, talvez 8 bilhões de pessoas. Sim. Essas 8 bilhões de pessoas fazendo um cálculo por segundo demorariam 400 milhões de anos. Uau! Para poder processar a quantidade de dados que a inteligência artificial processa hoje em termos de minutos, segundos. Né? É muito assustador. É muito assustador. É muito assustador. Eu tô assim, tipo, uau! 400 Deus. milhões de anos. Quando ele falou, eu falei: será que eu dei uma cochilada aqui nessa palestra? Será que eu peguei o dado certo, né? Será que faz sentido? É muito assustador. Então, assim, obviamente, todo mundo teve que falar de inteligência artificial, porque é difícil ignorar esse tema hoje. Se você falar: isso que a gente está fazendo agora vai ser impactado por AI. Sim. Tudo que foi falado lá vai ser impactado por AI. E há muita ignorância ainda, porque a gente não sabe... Pega esse dado que eu acabei de passar agora. A gente não sabe qual que é a capacidade que isso tem. Né? Exato.
não dá pra tangibilizar, Não é palpável, né? não é Não é tangível. Não é. Então, todo mundo falou. Até na nossa palestra, que eu tinha inicialmente falado, a gente não vai ser mais um falando de AI. Vai, porque esse é o lance. Se a gente está falando de agências independentes versus agências brutamontes, gigantes, IA impacta, vai mudar o rolê. Sim. Vai mudar o rolê. Então, acho isso. É muito animador, mas Dá medo. dá medo. Vai perder emprego. Vai perder emprego. E o que todo mundo fala, o mais assustador é que vai perder os empregos de entrada. Sim. Como que a gente começou trabalhando? Putz, com coisas mais operacionais, né? Com coisas mais, talvez menos cerebrais e mais de fazer, porque você tá lá dentro, tá vendo as coisas e tal, e aprendendo, e errando. E esse é o problema. O que a gente vai fazer com Quem tá uma vindo? força de trabalho que não vai ter a chance de passar pelo processo de aprendizado? Então tem muita coisa a ser discutida, tem muito receio, tem muito... Ninguém sabe. O que todo mundo fala nos painéis é que a criatividade vai ser elevada, Sim. porque ao você democratizar, muita coisa vai ser criada, muita coisa ruim vai ser criada, vai se abrir a porta, vai entrar coisa boa e ruim. Agora, o que é bom vai ser elevado também. Me mata uma dúvida aqui e saber se esse assunto aconteceu lá. Hoje, basicamente, tudo, até por conta da inteligência artificial, a facilidade de você obter dados e de você... Eu não vou usar... Talvez não seja a melhor palavra, tá? Mas você guiar, eu ia falar manipular, mas você guiar um consumidor se torna muito mais fácil e rápido. Por mais que a gente esteja falando que a criatividade vai ser um ápice, você acredita que essa força da IA também vai moldar um ser humano que vai ser uma vaquinha de presépio? Deixa eu dar uma tossida. Eu nunca tinha ouvido o termo vaquinha de presépio. Que tá todo mundo, vamos lá, tudo bem. Eu acho que a sociedade como um todo já tá assim, já tem algum tempo por causa disso daqui, né? Exato. A gente tá muito tempo buscando distração, em pouco tempo com contato Humano. humano, interrelacional e próprio, assim. Acho que Sim. um contato próprio, né? Por isso que tá muito em alta a prática de meditação e tal, porque sempre que você vai para um extremo, você tenta equilibrar com o outro. Se a inteligência artificial vai potencializar isso, acho que é possível no sentido de... antes a gente via... Primeiro, assim, a gente via a notícia como uma transmissão da verdade. E que está se mostrando é que não. Notícia não é mais uma transmissão da verdade. A gente vai ter que ser mais exigente e seletivo na hora de receber estímulos. Ao receber estímulos, eles podem ser jornalísticos, eles podem ser de propaganda, eles podem ser de várias naturezas. Então, como a gente vai cada vez mais bombardeado com estímulos, e até pouco tempo a gente sempre acreditou que os estímulos que eu estou recebendo são verdadeiros, portanto eu vou reagir de tal forma, acho que a gente vai acabar, ou espero que a gente faça isso, evoluir para um tipo de sociedade onde a gente reage diferente ao que a gente recebe. Sim. A gente deveria ser mais crítico. Agora a gente também vai precisar pensar como que vai treinar para ser mais crítico, porque não foi assim que a gente aprendeu a acreditar. E eu não sei se eu respondi sua pergunta, tá? Eu acho que sim, porque hoje, né, eu acho que você falou tudo. A gente está basicamente sendo consumido por isso. E recentemente a gente gravou com 2 especialistas de comportamento. E uma das perguntas foi até onde o marketing, por exemplo, pode usar todos os dados de comportamento para aplicar uma campanha. E aí, se a gente fizer um paralelo, o Fórum Mundial Econômico trouxe que uma das maiores capacidades, depois das técnicas ali de AI, é o pensamento crítico, né? E aí, a gente sabe de algumas coisas que aconteceu, por exemplo, o prêmio que teve da ADM9, DM9.
e que não era uma verdade. E aí o pensamento crítico falha e ele ganha um prêmio. Como é que você entende esse ecossistema? Como é que funciona isso? Eu acho assim, primeiro, principalmente as grandes agências, elas têm uma dinâmica de que o prêmio é o seu próprio marketing, né? As agências fazem campanhas para os clientes, mas a principal campanha para a agência, ou uma das principais, é a premiação. Claro. Eu tenho tantos leões. É o que valida ela ao mercado. É o que valida ela. Ela foi validada perante um júri global, né? E daí, obviamente, isso acaba gerando... Agora, assim, a DM9, esse caso da DM9 é o primeiro? Não é o primeiro? Não é. Mas hoje a gente tem uma rápida associação e uma expansão da informação enorme. Ah, sim. Então Isso o sim. impacto é muito maior. É coiar, mas não é uma... Pode ser, mas aí é só... Não dá para culpar a ferramenta pela prática, pela tomada de decisão que não é da ferramenta. A ferramenta foi só o caminho para chegar lá. Acho assim, isso é só mais um caso, né? O caso da... Lembra quando o Papa apareceu com uma jaquetona? Assim, meu, que doideira o Papa com essa jaqueta. Não, lógico que não. Então, mas o prêmio é muito legal, mas a gente sabe que há muitos anos, né? Não é de agora, que existem prêmios cases fantasmas que nunca foram pra rua, que nunca existiram. Talvez Porque como... a transparência seja maior também, é mais Exato. fácil de identificar, mas alguém vai ver, alguém vai falar, não, isso daí não era isso, era de outra forma. Mas é um tema complexo, assim, eu acho que as agências vão continuar buscando premiações, e tudo bem, mas eu acho que, mais do que isso, as agências que conseguem se consolidar e ficar muito tempo com o cliente são aquelas agências que estão, de fato, mexendo no ponteirinho do cliente. Sim, porque entende a marca, entende o produto, entende impacto, entende quem é o consumidor daquela marca. Exato, entende o espírito do tempo, né? O que vai apelar para essa turma nesse momento. Exato. Acho que esse é o ponto principal, assim, as agências deveriam... E eu acho que as independentes focam muito nisso, assim. Uma coisa que eu falei lá no nosso painel. Um cara que é um fundador de uma agência independente, ele costumava ser um executivo criativo. Ele era um criativo, mas ele era um executivo. Ele era pago por alguém para estar na cadeira dele. Hoje, esses caras são criativos empreendedores. Ou seja, eles também tocam negócios que são deles. Eles sabem que a ferramenta tem que ser... a criatividade é uma ferramenta para mexer no ponteiro, né? Isso deveria ser aplicado para os clientes também. Sim. Então, putz, é muito legal ter case premiado, mas é mais legal ver o seu cliente, sabe, mudando o seu cenário no mercado e conseguindo levar uma proposta e tal. Que é o que você trouxe da prática da Bipu. No começo era uma plataforma. Hoje você tem um time de CS embarcado nisso, né? Para que aquilo tenha um resultado de um impacto pro maior. real no cliente, né? A gente exato. Acha assim, pra gente, o nosso principal, a gente fica feliz quando vê que a gente conectou duas empresas, que deu match, que tá criando coisa legal, eles são felizes e muitas vezes eles nem se consideravam um ao outro, né? Fala, pô, nem sabia que essa agência independente existia ou não considerava porque é muito difícil contratar. Enfim, acho que é um pouco disso, assim, a gente vê o resultado na prática e não só nas premiações. E Cannes também tem essa proposta, né? A hora que você senta que você conhece outras pessoas, outros insights, outras ideias, outras soluções, às vezes até os mesmos problemas, mas com soluções diferentes. Acho que assim, a criatividade é uma questão de sinapse mental, né? Como Sim. que o seu cérebro apresentou uma solução para aquele problema. O meu cérebro vai apresentar de uma forma, o teu de outra, e isso é muito por questão cultural. Então, legal que no Brasil a gente buscou essa solução.
Será que na Austrália a solução seria diferente? Ter esses tipos de conversas nos corredores é muito legal. Porque você acaba se inspirando assim, na maneira dos outros de buscar a criatividade também. E por mais que você expanda, o ser humano no final do dia ainda é ser humano. Né? E nem sempre dá para Ctrl+C, Ctrl+V, mas dá para fazer um Ctrl+C e adaptar. Né? Para o seu mundo, para o seu universo. Nada se cria, né? Tudo se copia. Tudo se copia. Já dizia ali a grande potência do mundo também, a China, que agora é monstra. E aí, o que teve lá que te inspirou, que você voltou para cá e falou: a gente precisa pensar em alguma coisa para solucionar isso, para criar aqui no Brasil? Alguma coisa muito inspiracional que veio de lá? Diria duas, assim. Uma foi a palestra do Thor Meehan, que é o VP de comunicações da Apple. Que ele falou um pouco do roteiro que a gente já imaginava, que é comunicação precisa ter uma coisa humana, que AI não faz, dados não fazem. Inteligência artificial é preditiva, ela pega estatística e prevê como... E emoções humanas são diferentes. Né? Não são sempre não são lógicas, preditivas. Não né? são lógicas. Exato. Né? Isso é legal, eu falo assim, campanha de comunicação, eu sempre tenho que buscar uma verdade humana, uma emoção humana. O que eu acho do cacete. Eu fico pensando assim, se todas as marcas forem por esse lado, será que também não existe uma saturação? Todo mundo vai querer pegar uma verdade. Tem marca que não... Tem marca que é mais transacional mesmo. A Apple não é uma marca transacional. Se você for pegar o valor que você paga por um iPhone, você fala, racionalmente, você não deveria pagar. Exato. Mas ela consegue te buscar num lugar emocional que você fala, putz, ele me traz benefícios que são muito além dos benefícios técnicos, né? Sim. Mas o que mais me inspirou da palestra dele, no caso, é que ele fala, a gente está num mundo que a gente é muito bombardeado por coisas ruins. A gente tem medo de AI de tirar nossos empregos, a gente tem medo da guerra, a gente tem medo do não sei o quê, da mudança climática. Então a gente precisa trazer na comunicação um pouco de otimismo. As pessoas, ao verem a nossa marca, tudo bem, isso daí está alinhado com o DNA da marca dele. Sim. Né? Da Apple. Não quer dizer que todas as marcas tenham que ser assim. Mas eu acho legal esse pensamento assim, putz, já que você está tentando vender alguma coisa, por que você não traz um pouco de leveza pro seu consumidor, né? Então eu acho isso legal. Agora, o que eu mais curti, assim, de fato, foi uma palestra do Jimmy Fallon. Sim. O cara é um comediante. Por que é legal ver uma palestra do Jimmy Fallon num fórum de criatividade? Eu adoro ele. Eu acho, primeiro, assim, o cara é criativo por natureza. Né? Ele escolheu a área da comédia porque é a paixão dele, mas o cara é muito criativo. Ele é. Mas, mais do que a criatividade, para mim, o que é muito legal é a consistência dele. Então, você assiste um programa dele, e daí você vê ele sendo entrevistado, ele em cima do palco, ele fazendo não sei o quê, ele é a mesma pessoa. Enquanto vários executivos que estão em cima do palco, eles estão um pouco mais... falando um pouco mais corretamente, falando um pouco mais... de forma mais polida. E Jimmy Fallon não, ele tá lá, né? Sendo ele em qualquer lugar. Então, isso é legal, mas o mais bacana é que a essência dele, ele consegue transmitir e criar marca, criar produto. Então, ele tem produtos, ele tem serviços, ele tem uma montanha-russa no Universal, no parque. Que animal, aliás. Você já foi? Eu nunca fui nessa, deve ser muito legal. É muito legal, porque a entrada é ele entrando num carro, assim, dentro do estúdio, então é muito legal. Então, o cara, ele identificou qual que é a marca dele e ele aplica em tudo. Então, todos os produtos dele têm um tipo de divertido, né? Daí ele tá lançando um reality show agora. Então, acho assim, entender qual que é a marca de cada um, e não é a marca que você quer moldar, é a sua verdade. Para ele,
ser daquele jeito, espontâneo, descontraído, engraçado, é a verdade dele. Então eu fico pensando assim, e acho que foi isso que mais... A gente fala muito, né, de consistência de marca e tal, mas até onde que a gente não está querendo polir demais ou moldar demais, porque a gente acha que é aquilo que vai... Que é aquilo que o mercado espera, que as pessoas aquilo que o mercado esperam. espera. Enquanto, pô, mais do cacete é você buscar qual que é a verdade ali de cada um de nós, e cada marca. E daí, isso levar para sua oferta, sabe? E te ouvindo aqui e juntando os dois, né? Tanto o que você ouviu da Apple com ele, quando você se torna você, talvez a forma de você comunicar impacte mais pessoas. Mais leve ou não, as pessoas te conectam. Aliás, uma das coisas que faz com que as redes sociais ou que nós aqui no Brasil sejamos o país mais consumidor de influenciadores seja por isso. Porque o papel do influenciador é basicamente isso. Esse sou eu, a marca se associa Trazer naquilo autenticidade. e aquilo começa a tomar... Salvo algumas exceções, como a gente já falou, tem alguns casos que a gente pula. Mas assim, essa é a consistência. Né? Então, cada vez mais, ser você te torna bom. Você vai achar outros vocês aí que te complementa, né? É isso. Tem muita competição, né? Você não tem chance de tentar imitar alguém. Você nunca vai ser melhor se você tentar imitar. Então, a única coisa que sobra... Não tem aquela frase lá que fala... seja você mesmo, qualquer um outro já tá ocupado. Exato. É verdade. Então, isso foi inspirador pra mim. Assim, lógico, tem muita coisa legal, né? Poderia ficar muitas horas aqui falando. Mas se tiver que pegar... Puta, qual que pegou em você, assim? É muita essência do cara. Não parece nada falso, assim. E a gente tem um pouco disso, assim, né? Fala, pô, eu preciso me moldar aqui. Esse ambiente aqui... Pô, tô com minha sogra aqui, talvez tenha que falar um pouco mais polido. Tô com um cliente aqui, eu tenho que falar um pouco diferente, tenho que me comportar um pouco melhor. Tô com uma turma aqui que é super intelectualizada, eu quero parecer intelectual também. Tô com uma turma... Sabe? Isso cansa, no final do dia isso cansa. É exaustivo, né? E daí, acho que isso foi muito bacana de ver. E nos corredores, teve algum insight, a não ser do palco, alguém que você trocou uma figurinha e falou, essa ideia é muito boa? Muito. Tem muito, assim. Porque você vai conectando com várias pessoas que não necessariamente estão no seu ecossistema de trabalho ali, né? Exato. Tem gente que tá lá para fazer social, tem gente que tá lá para tomar vinho rosé, tem gente que tá lá para ver os prêmios. Então, e tem gente que tá lá só para absorver, assim, sabe? Mas tem muita gente inspiradora, assim. Nesse festival, como o Brasil é o país criativo do ano, todo brasileiro que comprava um ingresso ganhava outro para levar outro brasileiro. Olha, que legal. Então, muita gente foi pela primeira vez, assim como eu. Esse não foi o meu caso, porque eu fui como palestrante, mas muita gente foi pela primeira vez, gente que não teria acesso de outra forma. Um badge, um ingresso, custa quase 5 mil euros. Faz as contas em reais, né? Então, pouquinho caro. Você pode levar muita gente, assim. Então, tem a turma que tá conectada via Bipool também, eu já conhecia, mas foi legal estar com eles lá, o pessoal da Digital Favela. Que é turma de influenciadores da favela. Sabe? E é isso, assim, é não querer colocar o influenciador como... ele tá lá, ele tá na favela, tá no lugar dele, na quebrada dele, e essa é a verdade. Então, eu acho que é uma turma muito inspiradora, tem muita gente, assim, que traz muitos insights, não só para você aplicar no seu negócio em si, mas para você conseguir ver a sociedade de forma um pouco mais ampla, sabe? E para vocês faz super sentido, porque um desenho de ecossistema, a produtividade do que você está colhendo ali, você consegue aplicar no seu negócio. Muito, muito. Porque eu acho que é isso, assim, a gente sempre fala na Bipool que a gente acha que a gente construiu de 40% a 50% do que a empresa deve ser. A gente tem muita coisa para construir ainda. A gente tem muita coisa... Se a gente achar que a empresa está pronta, vai meio que estagnar, né? A gente acha que não. A gente acha que a gente sabe o que a gente precisa fazer, que é
ajudar nesse ecossistema de facilitar as contratações das grandes multinacionais. E a partir daí, você tem que ficar muito atento, com o radar muito ligado, quais são as dores deles. Exato. Né? Puta, a sua dor é de curadoria, a sua dor é de pagamento, a sua dor é de fluxo de caixa, você precisa que o seu fornecedor receba antes, mas na verdade a sua empresa não permite. A sua dor é o quê? É de organizar as suas contratações. Então, claro, quando você está num ambiente assim, você está ouvindo muitas coisas, se estiver com o radar ligado, você começa a pegar alguns insights que podem se tornar novos negócios, produtos e negócios, etc. Sensacional. E aí volta para o Brasil, estabeleceu aqui, voltou. E os futuros da Bipool? O que tem de novidade? O que vocês estão pensando para o ano que vem, por exemplo? Pro ano... A gente tem uma visão clara do que a Bipool tem que fazer, e eu acho que é esse o caminho. A gente fala que a Bipool é um Enterprise Gateway Marketplace, ou seja, é um portal para as grandes corporações conseguirem agilizar suas soluções de marketing. Ataque de tosse. E a tosse é psicológica, né? Impressionante. Não, você começa, tipo, ela não vai. Foi, agora passou. Agora passou. Quer uma aguinha? Eu quero água. Produção. Produção, por favor, me salva aqui. Desculpa, eu perdi a tempo. Qual que é o plano futuro para a Bipool? Futuro para a Bipool. Acho que a gente tem que continuar a trazer soluções que são mais... que vão tirar do prato do marqueteiro coisas que ele não deveria estar gastando tempo. Né? É um problema. Vocês precisam... o cara tem que pensar como vai crescer a marca, como que vai agilizar os processos, como que a marca vai falar com o consumidor, quais são o mix de produto deles. Não tinha que ficar pensando no pagamento, sabe? Ficar pensando... Tenho que achar 3 empresas para fazer a concorrência. Então a gente acha que é isso, assim, a gente tem que estar muito atento. E óbvio que a gente tem o nosso pipeline ali de coisas que a gente tem que implementar na plataforma. E ele já é bem desenhado assim, para os próximos 12 meses. Mas o horizonte além de 12 meses é muito de observação. Então a gente discute todo dia assim, o que a gente está falando aqui. Beleza, como que a inteligência artificial vai nos impactar? Nos potencializar, mas nos impactar. Porque pensa que tem um volume de dinheiro passando pela Bipool que ele é de empresas contratando outras empresas. Será que em algum momento vai ter um shift aí de empresas contratando não outras empresas, mas ferramentas? Sim. Como que a gente pode ajudar nisso? E para essas outras empresas que estão deixando de ser contratadas, o que vai acontecer com eles? Eles estão capacitados para mudar? Para onde que vai o switch, Para onde que eles vão, né? Então, essas são nossas inspirações, porque assim, são perguntas não de 1 milhão, de 1 bilhão de dólares, né? Como que você responde isso? Exato. Hoje a gente pensa assim, putz, tem muita empresa sendo contratada para fazer desdobramento de peças. Isso vai ser assim daqui 3 meses? Não. Talvez não. Talvez não. Né? Tem muita empresa sendo contratada para... Daí a gente pensa, puta, onde que não dá, né? Onde que... o que não dá para substituir? É o que a gente vem falando. Criatividade, putz, você pode pedir para o ChatGPT fazer uma campanha para você. Mas daí é um ambiente que você começa a ficar num lugar perigoso, uma coisa muito genérica, uma coisa muito pasteurizada. E aí você não conecta com pessoas. Você corre um risco. Então, criatividade, fundamentalmente criatividade, não só porque tudo que a gente ouviu nos festivais, mas a gente acha que isso é o lugar mesmo a competir. Agora, execução, tal, isso talvez a inteligência artificial mesmo vai começar a matar. E a gente pensa como que a gente pode ajudar os marqueteiros a ter acesso a essas coisas. Sensacional. A única coisa que a gente não muda é o tempo. Né? A gente tá chegando nos finalmente aqui. Ó, o tempo. Mas, Davi, você falou assim, durante a minha carreira, e agora eu me tornei um empreendedor. Você vai agora... Né, foi agora para um evento mega bacana, escutou várias coisas, na posição de empreendedor agora, queria que você deixasse um recado para aquela câmera, para todos os outros empreendedores, até os quais você apoia, porque as agências independentes são um monte de empreendedores num país desafiador.
que dica que você dá ou que conselho você dá. E também queria que você deixasse como é que as pessoas se conectam com você ou como é que as pessoas podem se aplicar na sua plataforma, não sei como é que funciona, mas como é que elas podem se conectar. Legal. Vou começar pelo final, então. Para se conectar comigo no LinkedIn, no Instagram, Davi Cury, DAVI-CURY mesmo. Simples. Na Bipool, o site da Bipool é bipool.co, não é com, é CO, tá? Daí pode investigar um pouquinho mais. Seja agência, seja cliente, quem quiser conhecer a Bipool, vai ser muito legal trocar ideia. Para empreendedores, o que eu acho assim? A gente acabou de falar que a inteligência artificial vai matar muito emprego. Qual que vai ser a alternativa? Vai ser empreender. Vai ser empreender. E empreender não é fácil. Eu tenho muita sorte de ter sócios que eu não só admiro, mas como eu gosto num nível pessoal, assim. Nem todo mundo tem essa sorte. Às vezes, empreender... Eu acho assim, importante ter sócios, sócias, porque são pessoas que vão complementar suas habilidades. Você não precisa ter todas as competências. Sim. Mas você precisa ter uma visão clara do que você quer fazer, o que você quer realizar, né? Eu acho isso, o mercado vai exigir que mais pessoas empreendam, até pessoas que nunca pensaram em empreender. Porque, de fato, o emprego formal deve ser transformado. Não vai acabar, tá? Não sou tão terrorista assim, acho que não vai acabar. Mas eu acho que a gente vai ver um aumento no empreendedorismo forçado, não é nem por inspiração. Sim. Né? Tem muita gente que é empreendedor em série por inspiração. Tem gente que não, vai ser forçado. Nesse caso, se você tem a inspiração, provavelmente já sabe fazer mais do que eu. Né? Faça, vá lá e faça. Mas ter sócios ou sócias que você compartilha valores, né? Que tem habilidades complementares, super importante, e busca entender qual que é o seu lugar no mercado, o que você acredita, qual que é a dor que você está resolvendo. E o Arnold Schwarzenegger lançou um livro ano passado que ele fala, uma das coisas que ele sempre fala nos podcasts dele, seja útil. Seja útil para alguém. Seja útil para a sociedade, seja útil para alguém. Pode ser um nicho. Pode ser um nicho pequeno. Tem tanta gente fazendo coisas incríveis com um nicho. Dá tempo de eu contar só um caso? Sim, claro. Assim? Tinha um amigo meu que estava me contando que o primo dele está morando em Los Angeles, está super bem e tal. Eu falei, o que seu primo faz? Ele é artista. Eu falei, artista em Los Angeles? Interessante. E o que ele faz? Que tipo de obra que ele faz? Ele faz mosaico de fundo de piscina de gente rica. Você fala, como que esse cara arranjou esse nicho? Como que esse cara... Então, é artista. Você fala assim, eu sou um artista, eu vou fazer quadro, eu vou fazer escultura. Não, o cara encontrou, assim, que tem um nicho de gente rica que gosta de ter o seu rosto no fundo da sua piscina. E o cara encontrou o nicho dele. Então, assim, para um nicho, para pouca gente, né? Sim, mas ele tem... Qual que é o tamanho do mercado disso? Deve ser pequeno, Mas se ele for o único, é bem grande para ele. Mas ele achou um nicho dele. Então, para essas pessoas, ele é muito útil. Exato. Então, assim, Arnold Schwarzenegger trouxe um grande ensinamento pra gente. Assim, seja útil. Não sei para quem, mas tente ser útil para alguém. Arranje bons sócios, boas sócias. E saiba que é um processo. Nada nasce pronto. O trabalho tem que ser colocado. Ninguém é bom naquilo que só estudou. A gente só é bom naquilo que a gente de fato fez. Ninguém começa bom. Exato. E assim, eu diria que 100% das pessoas têm síndrome do impostor. Sim. Põe isso no bolso e vai embora. Continua fazendo, porque é só fazer que te leva a ser bom. Não é estudar, não é achar, não é ter validação dos outros. É passar pela estrada, é passar pelo processo. Davi, eu queria agradecer. A gente sempre fala aqui no podcast que o tempo é uma moeda de troca. Esse não muda. Então eu quero agradecer a disponibilidade do seu tempo em estar aqui com a gente, para inspirar outras pessoas, para contar o que você viveu, para você que está aí em casa, né, se inspirar. Gostou? Faz aquele like bonitinho, compartilha, né, aprendeu, comenta aqui e até a próxima quinta-feira.
Tchau, Foi tchau. muito legal, turma. Obrigado pelo convite.